Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Bem-vindos à nossa live de hoje sobre inventário extrajudicial. Você que está entrando aqui já vai convidando mais pessoas, que a gente já vai começar. Boa noite, Lu. Boa noite, Alice. Boa noite, pessoal. Obrigado por estarem aqui. Já vai colocando a mão aí no botãozinho do coração e mandando aviãozinho aí para os seus amigos, porque hoje eu vou dar dicas incríveis de como você fazer o inventário extrajudicial de forma rápida e sem burocracia, ok? Chama mais gente, que vai ser muito legal as dicas aqui que eu vou dar hoje, ok? Vamos dar mais uns minutinhos aí pro pessoal chegando. Vou tentar fixar aqui o tema. Vão chegando. Convida mais gente, manda um aviãozinho para aquele amigo que sempre tem dúvida do que fazer com o inventário. Todo dia chega alguém no cartório perguntando o que precisa para fazer um inventário extrajudicial. E hoje eu vou dar dicas aqui para vocês, o passo a passo para facilitar a sua vida, ou você que é da área do direito, né, que sempre tem um familiar que vai tirar dúvida com você. Isso é fato, né? Então, obrigado, Val, por estar aqui, a Tati. Mete o dedo aí no botãozinho do coração, porque aí o Instagram, ele vai apresentar essa live para mais pessoas. Eu vou mandar aviãozinho aqui para a galera também, para a gente convidar mais pessoas para ouvir essa informação que é utilidade pública. Todos os dias, né, alguém tem dúvida sobre como fazer o inventário extrajudicial, o que precisa, quais são os prazos, quais são as vantagens. Então, vamos ajudar mais gente aí. Conto com vocês. Você que está enviando, coloca aqui para quantas pessoas você já enviou, para a gente alcançar essas pessoas que talvez eu não tenha acesso, mas você tenha, são os seus amigos, tá bom? Isso, muito bem. Então, vamos lá. Eu vou começar, né, que eu já passei aqui 3 minutos do combinado. Então, para quem tá aqui pela primeira vez, meu nome é Cláudia Imperador Fabiano. Eu sou formada em Direito desde 2007. Desde 2008, eu trabalho em cartório de notas. Trabalhei até 2013. Depois eu fui advogar, porque eu já tinha minha OAB. E agora faz 1 ano e 1 mês que eu voltei a trabalhar em cartório de notas, que realmente é a minha paixão. Caramba, Alice, 70 pessoas você enviou? Muito bem, gente, vamos fazer como a Alice, vamos mandar essa mensagem para mais pessoas, porque poucas pessoas sabem dos requisitos para fazer o inventário judicial, as dicas. A gente que está ali no dia a dia com o público, a gente sabe quais são as necessidades. E eu vou abrir o jogo aqui para vocês, ok? Dúvida de prazo, de documentos e tudo mais. Bom, então continuando. Eu me apaixonei pela área do direito notarial desde então. Eu digo assim que é a minha segunda faculdade, né? E eu tenho esse propósito de facilitar para as pessoas a informação. Por quê? Porque eu já atuei dos dois lados. Já atuei como escrevente, já atuei como advogada, certo?
ainda não atuei como herdeira, né? Graças a Deus, meus pais ainda estão vivos. Mas eu vou dar aqui para vocês o passo a passo, beleza? Então, vou pedir mais uma vez para vocês clicarem aí no coraçãozinho, manda convite para mais pessoas participarem dessa live, porque eu sei que esse assunto é de muito interesse e de muitas pessoas, ok? Bem-vinda, Neide, boa noite, Renata, boa noite, Larissa. Nossa, o pessoal aqui do CPM Concursos do Paulo Machado tá em peso aqui, gratidão por vocês estarem aqui, né? A gente estuda juntos aí todos os dias e é um aprendizado a cada dia. Bom, vamos lá então. O inventário extrajudicial, bom, vou falar um pouquinho o que é inventário, né? Então vamos lá. Quando uma pessoa falece e deixa bens ou não, tem que ser feito o inventário. O que é o inventário? É a colheita de todos esses bens do falecido para que os herdeiros possam receber a herança, ok? E antigamente só se fazia esse ato através do judiciário. Então você contratava o advogado, juntava os documentos e entrava com inventário judicial. E lá também ia ser verificado se o falecido deixou testamento e tudo mais para cumprir as vontades dele enquanto ele era vivo, certo? Para ser cumprido, né, agora no inventário. Enfim, a partir de 2007, da Lei 11.441, isso foi desburocratizado. Olha só que vantagem que as pessoas e os advogados tiveram. A partir de então, pôde-se fazer o inventário em cartório de notas. Porém, existem alguns requisitos, ok? E quando que pode, Cláudia, fazer o inventário em cartório? Um dos requisitos é ser consensual. Já começa por aí, porque no cartório não pode ter briga. Eu falo assim, não pode ter briga, né? Tem que ser tudo bonitinho, todo mundo de acordo, tudo bonitinho. Outro requisito, não pode ter herdeiros menores ou incapazes. Então, se tiver herdeiro menor ou herdeiro incapaz, tem que ser feito obrigatoriamente no judiciário, ok? Outro requisito, tem que ter advogado para fazer no cartório, sim. E é muito importante o papel do advogado no inventário extrajudicial também. Por quê? Ele vai dar as dicas, ele vai assessorar, ele vai analisar documentos, ele vai expor para os herdeiros, de repente, a melhor forma de fazer essa partilha, tirar dúvidas jurídicas, porque a maioria das pessoas são leigas nesse assunto, juntamente com o tabelião e com o escrevente, ok? De início, falou-se que não poderia fazer inventário em cartório se o falecido tivesse deixado testamento. Isso aconteceu até um provimento da Corregedoria Geral do Estado de São Paulo, no caso aqui em São Paulo, o provimento 37 de 2016, autorizou fazer o inventário extrajudicial, mesmo tendo testamento, porém, anotem, tem que haver prévia autorização judicial. Por quê? Porque tem que verificar se não está tendo prejuízo de terceiros, se aquele testamento ele pode ser cumprido, se os herdeiros e os legatários que ali estão vivos para receber aquilo, enfim. A partir do momento que o juiz analisa isso e vê que tá tudo ok, sem problema nenhum, ele vai sentenciar e falar, ó, autorizo a lavratura da escritura extrajudicial. E aí eles vêm com essa sentença e a gente lavra de acordo com o testamento. Isso é muito importante. Inclusive, pagamento do ITCMD, que é o Imposto Causa Mortes, vai ser tudo em cima disso que está no testamento também, ok? O que mais que precisa ter, Cláudia, para fazer o inventário extrajudicial? Então, vamos supor que um dos herdeiros sejam menores, porém,
relativamente incapaz, por exemplo, com 17 anos, prestes a completar 18, pode fazer no cartório? Responde aí pra mim, quem acha que pode e quem acha que não pode? Relativamente, se o herdeiro é relativamente incapaz, vocês acham que pode ou não pode fazer o inventário em cartório? Responde aí pra mim, sim ou não. Vamos ver se vocês estão me ouvindo direitinho. Quem arrisca? Não sei se está aparecendo nos comentários aqui pra mim. Quem arrisca dizer se pode fazer o inventário em cartório quando existe relativamente incapaz, ou seja, herdeiros que tenham entre 16 e 18 anos. Em tese, não. Igual a Val respondeu ali, não pode, porque tanto o relativamente como o absolutamente incapaz são incapazes. Porém, existe uma dica que às vezes eu ofereço, a gente fala para as pessoas que o relativamente incapaz, no caso entre 16 e 18 anos, pode-se fazer uma escritura de emancipação. Olha lá, a Alice, que é tabeliã lá na Bahia, já deu a dica ali, ó. Se ele for emancipado, beleza, né? Então eu tô com um caso parecido que eu dei essa dica e eles estão pensando em fazer. Por quê? Porque se esperar completar os 18 anos, às vezes pode ter prejuízos, por exemplo. Daria para vender o imóvel antes, entendeu? Só um minutinho. Só fechar a porta aqui para não ter eco. Então, se as pessoas tiverem interesse de vender os imóveis que estão envolvidos no inventário com emancipação, anota-se a emancipação lá no registro de nascimento e o herdeiro pode assinar a escritura do inventário extrajudicial. Isso é uma dica que poucas pessoas sabem. E às vezes acabam indo para o judiciário aí por conta de alguns anos e meses a completar a maioridade, sendo que poderia ser emancipado, ok? Vocês estão me ouvindo bem? Me dá um ok aí, porque eu não sei se eu tô vendo todos os comentários. Se vocês estão me ouvindo bem, dá um sim ou eu estou, alguma coisa assim, ok? Continua apertando o coraçãozinho aí. E você que tá chegando agora, manda um aviãozinho para aquela sua amiga na faculdade que sempre tem dúvida, sabe? Ou aquela tia, aquela prima que fica mandando WhatsApp para você tirando dúvida, você que é estudante do direito. É muito importante isso para eles, ok? Então, as vantagens. Então, vamos lá, recapitulando. Herdeiros maiores e capazes. Se forem menores, terá que fazer no judiciário, porém, se fizer a emancipação, se o herdeiro tiver entre 16 e 18 anos, faz a emancipação e pode fazer no cartório. Se tiver testamento, pode? Pode, desde que tenha autorização judicial para tanto, ok? Que mais? Tem que ter consenso entre os herdeiros, certo? E tem que ter o advogado. Então, esse trabalho entre cartório e advogado, eu acho muito bacana, porque acaba sendo como que eu vou falar assim? Uma parceria mesmo, de dúvidas, Às vezes junta o herdeiro, vai com o advogado no cartório, a gente dá as opções e aí eles sentam com relação ao imposto de renda e tudo mais e vê qual que é a melhor forma deles fazerem isso extrajudicial. O que mais que precisamos fazer? Alguém tem dúvida? Pode colocar aí nos comentários se alguém tiver dúvida, que eu vou respondendo também, tá bom? Hoje a gente tá falando só do inventário, mas a lei 11.441 de 2007 também autorizou outros atos, como a separação e o divórcio em cartório, que também são praticamente os mesmos requisitos, tá? Os documentos, isso aí a gente pode fazer até uma outra live sobre isso, inclusive aqui no meu Instagram já tem um vídeo falando sobre os documentos que precisam. Agora, a dúvida maior de todas é o prazo. Qual é o prazo que a pessoa tem para entrar com o pedido do inventário? Então, assim, judicialmente, existe um prazo de 60 dias de protocolo, caso contrário, incide multa, ok?
Só que no cartório, no extrajudicial, não existe essa multa de protocolo. O que vai existir é a multa no pagamento do ITCMD. Como assim, Cláudia? Então, vamos supor, a pessoa faleceu em janeiro. Vou dar uma data aqui, 10 de janeiro. Então, 10 de janeiro, 10 de fevereiro, 10 de março, 60 dias. Então, ela tem 60 dias para pagar. Aqui em São Paulo, por exemplo, 4% do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes, e ter um pouco de desconto. Salvo engano, 5% de desconto. A alíquota é 4% e você vai pagar 5% até os 60 dias, ok? Se tiver, por exemplo, se entre os 60 dias e os 180 dias, os herdeiros vão pagar 4% integrais do ITCMD. E passou de 180 dias do falecimento, aí sim começa a incidir multa de 20%, mais juros e tudo mais. A Alice está lembrando ali que se o testamento for não patrimonial, por exemplo, dispor de outras coisas que não envolvem imóveis, também pode ser feito extrajudicialmente. Bem lembrado, Alice, obrigada. Entenderam até aqui? Então, com relação ao ITCMD, até 60 dias tem desconto aqui no estado de São Paulo. De 60 dias até 180 dias paga-se 4% e após 180 dias paga-se multa de 20%. E aí, a questão é, Cláudia, como que é a base de cálculo? Isso daí depende de cada estado, né? Aqui e também de valores. Um é base de cálculo de valor venal, outro é valor venal referência. Dá até pra gente fazer uma live sobre tributos no inventário, né? Que aí a gente pode até trazer algum advogado que entenda mais dessa área tributária pra gente discutir e expor, que eu acho bem bacana também. Que mais que tem dúvida? Como que eu comprovo, Cláudia, os bens desse herdeiro? Então vamos lá. Muitas vezes o que acontece? Os bens do herdeiro não, os bens do falecido, né? Muitas vezes o que acontece? O falecido não deixa, por exemplo, uma pessoa responsável. Ele tinha lá a conta dele, ninguém sabia a senha, não tinha acesso ao cartão, enfim. Como que eu faço para descobrir o extrato bancário para inventariar? Nesses casos, alguns cartórios eles fazem uma declaração de que os herdeiros deixaram depositados lá no cartório os documentos e pedem autorização para o banco expedir o extrato, ok? Junto ao óbito e tudo mais. Algumas instituições exigem a declaração de nomeação de inventariante, que também pode ser feito por instrumento público no cartório. É uma escritura declaratória, uma escritura de nomeação de inventariante. Quem comparece? Todos os envolvidos. Então, se tem viúva, os herdeiros, inclusive o advogado. Essa escritura de nomeação de inventariante, ela vai dar poderes, ou seja, ela é titulável para pegar extrato no banco, para diligenciar perante órgãos públicos, por exemplo, pegar extrato de previdência ou questão de saldo de salário, enfim, tudo como se fosse uma, entre aspas, procuração, só que não é uma procuração, porque quando a pessoa falece, se ela deixa uma procuração, a procuração falece com ela, então a nomeação de inventariante os herdeiros e a viúva ou o viúvo vão nomear uma pessoa que vai ficar responsável pelo espólio. O que é o espólio? É o conjunto de bens antes de ser partilhado, ok? Tá dando para entender por aí, gente? Vão me dando um feedback para eu saber, tá bom? Aqui são 10 para as 9, ok. Alguém tem dúvida? Se vocês quiserem colocar dúvidas aí, eu vou respondendo, tá bom? Vamos mandar mais aviãozinho aqui? Duvido que você consiga mandar esse aviãozinho convidando pelo menos 10 pessoas para estar aqui nessa live com você. Vou falar uma coisa, gente. Nessa pandemia, eu acho que eu nunca vi tanto inventário na vida, porque, infelizmente, né, as pessoas estão falecendo.
E é muito interessante essa questão do extrajudicial, porque uma coisa que eu prezo muito é a atenção que eu dou para os herdeiros e também para o advogado no caso dos inventários. Porque, veja bem, aí cabe mais um lado humano, porque às vezes as pessoas pensam no cartório e já vem aquela mensagem assim: nossa, cartório é um saco, nossa, cartório tem fila, ah, cartório é burocracia. Mas às vezes isso você ouviu falar, mas na verdade você não tem a real noção de como é, entendeu? Então presta atenção, a pessoa já perdeu o ente querido, já tá com o emocional lá no pé. Aí ela chega no cartório e a pessoa fala assim: ó, você precisa me trazer tudo isso aqui. A pessoa não sabe nem por onde começar. Então, eu friso que o papel do advogado e do escrevente é realmente auxiliar as partes. Porque a pessoa, quando ela perde um ente querido, a última coisa que ela quer é ter problema. Porque já teve problema demais, né? Então, quanto mais a gente conseguir desburocratizar, facilitar, ajudar, eu acho que isso é uma questão de bom senso nessa hora. É diferente, por exemplo, e não menos importante, de como a gente trata uma escritura de compra e venda, que a pessoa está adquirindo bens, né? Ela está aumentando o patrimônio. Então, aquilo ali mexe com a emoção positiva dela, concordam? Então, assim, poxa, eu consegui vender o meu imóvel para adquirir um outro. Então, eu estou adquirindo meu imóvel. Nossa, que é como se fosse uma vitória, uma escritura de venda e compra. Mas, diferentemente do inventário, é uma situação meio chata, entre aspas, triste. Então, muitas vezes a gente está lendo inventário e as pessoas começam a chorar. Então, a gente dá uma pausa, oferece uma água, entendeu? Então, tem que ter um pouco de bom senso na hora de lidar. Eu, Cláudia, penso assim e costumo tratar dessa forma os clientes. Agora vamos ver aqui. A Lu perguntou: se tiver apenas um carro, precisa ainda fazer inventário? Sim, Lu, por quê? Veja bem, eu faleci e o carro está no meu nome, né? A Luciane, por exemplo, ela é escrevente do cartório lá do Riacho, né? A gente trabalhou juntas. Então, ela é que faz o reconhecimento de firma por autenticidade. O que é isso? A pessoa vai lá, pessoalmente, no cartório, e ela faz o cara crachá, literalmente, né, Lu? Vê que a pessoa é aquela, confere os documentos, ela é a dona do carro, e ela vai assinar o livro. Agora, se o veículo que tá ali sendo vendido tá no nome de quem faleceu, fica a pergunta: quem vai assinar o recibo do falecido, em nome do falecido? Não tem como alguém subscrever por ele, né? Nem, né, por, sei lá, aqueles métodos que a gente já conhece. Então, por procuração, pode? Porque tem gente que fala assim: não, mas eu tinha procuração do meu pai para vender o carro. Aí eu falo: pois é, a procuração ela é válida enquanto viva a pessoa for. A pessoa faleceu, a procuração faleceu junto, entendeu? Então, qual é o método correto? O inventário extrajudicial. Ou, Lu, judicialmente pode-se pedir um alvará, mas posso garantir, não sei se os colegas advogados vão concordar comigo, mas que o método extrajudicial é mais rápido, mesmo porque já está dentro do cartório. E aí, na própria escritura do inventário do carro, você já pode deixar vinculado para quem vai ficar aquele carro, porque às vezes o carro está no nome do falecido, mas quem usava o carro realmente era o herdeiro, João, por exemplo. Então, na mesma escritura já, o viúvo ou a viúva pode doar a parte dele e os outros irmãos a mesma coisa. E aí vai se verificar cobrança de TCMD e tudo mais. Então, a resposta, Lu, é sim, precisa fazer o inventário,
ok? Muito bem-vindos! Quem chegou agora aqui, ó, Carlos. Nossa, Carlos, obrigado por estar aqui. A gente estudou junto, hein? Lá na IT de Bauru e nos formamos em 2007. O Zeca, o Douglas, quem mais tá aqui? A Simone Estrela, minha filha Inayara, meu marido Hernani, muito obrigado. A doutora Marina, que é lá de Campinas, né? A gente se falou hoje, obrigada, doutora, por estar aqui. Lu Menezes, querida, obrigada por estar aqui também. E beijo para todo mundo. Eu amo todos vocês, gente. Eu tô muito feliz de estar aqui. Vamos lá. Ó, o Hernani, meu marido, lembrou aí, ó. Manda aviãozinho pra galera. A gente tá com 17 pessoas ao vivo aqui, mas eu aposto que tem muito mais gente precisando dessa informação. Olha lá, a minha mãe tá aqui assistindo. Mãe, obrigada, ó. Amo vocês, viu? Vamos lá. Alguém mais tem dúvidas? Bom, testamento eu falei, emancipação. Ah, outra dica. Olha só, muitas vezes o falecido deixou apenas um imóvel. E aí ficou a viúva e os filhos. E o viúvo, ele quer falar assim, Cláudia, eu não quero ter dor de cabeça lá na frente de fazer outro inventário. Meus filhos já querem deixar tudo certinho. Então, se a pessoa, a viúva, os herdeiros, não tiverem interesse em vender o imóvel, a gente orienta ou dá a dica, né, de que o viúvo já pode ficar com o usufruto do imóvel e os herdeiros com a propriedade. Para quê? Para que não precise fazer o inventário, por exemplo, se a ordem cronológica normal da vida, né, os mais velhos de repente falecem antes, excluindo o Covid, né? Se o viúvo, por exemplo, tiver usufruto e vier a falecer, não é necessário fazer um novo inventário. Por quê? No próprio inventário do marido, por exemplo, a gente faz a partilha pagando o usufruto para a viúva e se ela vier a falecer, basta levar o óbito perante o registro de imóveis e esse usufruto vai ser baixado. Lembrando que no ato do inventário também vai se pagar o ITCMD desse excesso de quinhão aí, ok? Então vamos lá, vantagens. Agilidade, por quê? Qual que é a diferença do extrajudicial para o judicial? Nós temos um rol de documentos e que quanto melhor e mais redondinho e certinho tiver os documentos, mais rápido a escritura vai ser lavrada. E o que é legal? A escritura, ela é um título hábil para a prestação de qualquer diligência nos órgãos competentes. Então, a partir do momento que você lavrou a escritura do inventário extrajudicial, ela já pode ser dada entrada, por exemplo, no registro de imóveis. Não tem que ter alvará de novo, não tem que ter uma sentença. O próprio título tem fé pública e vai ser título hábil para tudo. Como assim tudo, Cláudia? Vai dar entrada no registro de imóveis e registrar a partilha. O mesmo título vai no banco e saca o dinheiro para os herdeiros que estava na conta corrente. Vai lá na previdência privada e saca a previdência. Vai no cartório e no Detran e transfere o carro. Entenderam? Então, olha só que facilidade. Outra coisa, no judiciário, salvo engano, as custas iniciais é de 1%. É de 1%. Então, o que acontece? O que acontece a diferença das custas? Por exemplo, a tabela de emolumentos, como que é cobrado no cartório? A gente vai juntar todos os bens, ok? Vamos supor que o patrimônio cheio soma-se 1 milhão, ok? E todo esse patrimônio foi adquirido na constância do casamento entre o falecido e a viúva. E vamos supor que eles são casados ou na universal de bens ou na parcial de bens, ok? Como que é cobrada a base de cálculo para isso?
A gente vai pegar esse 1 milhão, vai excluir a meação só para base de cálculo, tá? Não quer dizer que a viúva não vai receber, não. Ela vai receber, mas para base de cálculo, tanto para a cobrança da escritura quanto para a cobrança do ITCMD, exclui-se a meação. Ou seja, só vai pagar imposto e pagar emolumentos em cima do que é herança. Tudo bem até aí? Olha que honra, doutora Tasmânia, muito obrigada pela audiência. E quem tá aqui também? Rodrigues Santana, mas não sei o nome, enfim. Obrigada por estar aqui. Olha só, a doutora Marina, ela perguntou aqui, ó. Existe algum patrimônio deixado pelo falecido que não se inclui no inventário? Por exemplo, ações de previdência privada? Olha só, doutora, tudo que o falecido deixou é colocado no inventário, ok? O que de repente não vai incidir é o imposto. Por exemplo, previdência privada não incide TCMD, entendeu? Mas ela vai estar lá no rol dos bens, sim, porque se não tiver, ele não vai conseguir sacar, ok? E ontem eu descobri mais uma coisa, olha só que interessante. O herdeiro de um inventário não tinha acesso às contas do falecido. E eu pesquisei na internet, existe um requerimento que pode ser feito por Banco Central do Brasil, Bacen, onde o herdeiro, ou inventariante, ou procurador faz um requerimento, preenche lá um formulário, manda os documentos digitalizados e requer para o órgão um extrato para fins de inventário. Olha só que bacana. Até ontem, ó, estão meus paparazzi aqui, ó, estão querendo tirar foto. E até ontem eu não sabia disso. Então, o que acontece no extrajudicial? Cada caso é um caso, entendem? Como que eu vou explicar? É igual o processo mesmo. Por isso que não tem uma receita de bolo certinha. Existem lá os tópicos que a gente tem que seguir. Mas cada caso que eu pego, que a gente vai analisar, tem uma peculiaridade que a gente vai ter que estudar sobre aquilo. Por exemplo, uma vez eu fiz um inventário que tinha que saber, o falecido tinha criação de gado. E os gados lá dele era de raça, super importante, não sei o que lá. Então ele tinha sêmen de gado no laboratório lá deles, congelados. E eu tinha que descobrir quanto que valia cada sêmen para poder inventariar. Veja bem. Outra coisa, jazigo. Muita gente acha que jazigo não precisa inventariar, mas precisa. Precisa, por quê? Se os herdeiros quiserem vender, né, ou transferir, vai ter que apresentar a escritura de inventário lá no cemitério. Olha só, que coisas interessantes, né, que às vezes as pessoas nem sabem. E o jazigo, ele tem valor. O próprio cemitério, ele emite uma declaração de quanto vale aquele jazigo, entenderam? O que acontece por exemplo, no ITCMD? A lei do ITCMD, ela é estadual, ele é de competência estadual. Então, por exemplo, se eu vou lavrar um inventário aqui em São Paulo e tem imóveis de Minas, os imóveis de Minas, eu tenho que declarar o ITCMD lá em Minas. Se eu tenho imóveis do Rio, eu tenho que declarar aqueles imóveis lá no Rio. Então, a competência é estadual, tá? A lavratura da escritura, ela é de livre escolha dos herdeiros. Eles podem lavrar onde quiserem. Porém, essa nova regra do e-notariado, que é a escritura por meio digital, que é a conferência online, eles têm que ter residência na comarca onde tiver o cartório, tá? Porque senão vira bagunça, né? Então, esses são os requisitos. Se for presencial, eles podem ir em qualquer cartório, mas pelo e-notariado não, ok? Muito bem-vinda, Grazi. Quem mais tá aí, gente? O Dorian. Obrigada, Dorian. Obrigada, doutora Tasmânia.
Minha inspiração, tabelinha linda, maravilhosa. Alice também, eu tô muito importante, hein? Tem um monte de tabelião aqui, olha a responsabilidade dessas informações. Socorro! Se eu tiver errado, vocês já podem me corrigir aí no ao vivo, que a gente já retifica a informação, hein? E olha só que interessante. O legal dessas lives e dessa galera que eu conheci desde o ano passado aqui, do CPM, é que a gente tem tabelião de todo quanto é região do Brasil, né? Então, quando eu tenho dúvida lá do norte, nordeste, eu já chamo as meninas de lá, né? Tem a galera do sul, enfim, a gente troca ideia direto. E é legal que essa galera tá estudando, então a gente pega as informações tudo fresquinho, né? Bom, alguém mais aí tem alguma dúvida? Ah, olha só que interessante. Tem muita gente que fala assim, Cláudia, e se o falecido deixou dívidas? O que eu faço? Na escritura de inventário extrajudicial, tem lá, das dívidas e obrigações. Vamos supor que ele faleceu, mas tinha obrigação a cumprir, por exemplo, outorga de escrituras de imóveis já vendido. O próprio inventariante, ele tem depois essa autoridade de outorgar essa escritura aí como vendedor. E assim também, se o falecido era comprador, vai ser inventariado os direitos de compromissários compradores. Então, vocês que acham que, por exemplo, a pessoa tinha um contrato particular só, não precisa inventariar? Precisa, vai inventariar os direitos de compromissários compradores, ou direitos de obrigação de fazer, por exemplo, de venda, que não deu tempo de fazer a escritura enquanto ele estava em vida, ok? Olha só, a Marina tirou dúvidas comigo essa semana, né, Marina, aqui no cartório. Hoje já tá aqui na nossa audiência e com muito amor e carinho a gente vai fazer o inventário aí do cliente dela. Tiramos várias dúvidas hoje. Que mais, gente? Pode mandar pergunta aí, que eu adoro pergunta. Bom, que mais? Eu falei do prazo, eu falei do desconto, eu falei do imposto, eu falei do testamento, falei da emancipação, falei do usufruto. A Lu perguntou se tiver só o carro e se tiver só conta, né? Porque, por exemplo, a pessoa tem lá R$1.000 na conta. Tem que fazer o inventário? Tem que fazer o inventário, né? Outra dúvida que surge é quando o falecido tinha conta conjunta. Veja bem, a maioria das pessoas tem assim o marido como titular e a mulher como segunda titular da conta, quando é conta conjunta. Se falece o marido e ele é o titular, sem dúvida, vai ter que inventariar o todo, né? Pagando a meação para a viúva e tudo mais. Mas se a mulher é a segunda titular e falece, aí vai depender do banco. Alguns bancos, que a gente já não sei de falar assim quais são, mas eu sei que alguns autorizam a apresentação do óbito perante a conta e eles somente excluem o cônjuge da conta e continua do primeiro titular. Outros não, outros exigem que faça o inventário para constar. E, Cláudia, se a conta tiver negativa, porque pode acontecer, né? Não é o caso de ninguém aqui, né? Mas a conta pode estar negativa. E aí, o que a gente faz? Consta que era titular da conta tal e que na data do óbito tinha o débito de tanto, ponto. Aí, com essa escritura, eles vão no banco, vão negociar essa dívida até as forças da herança e vão encerrar a conta. Então, a própria escritura de inventário extrajudicial também dá autorização para encerramento das contas, ok? Muito obrigada, galera do método Hábitos Milionários, né? Uma galera aí que acorda todos os dias, 5 horas da manhã, para aprender hábitos milionários. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E eu quero fazer uma live com alguma de vocês. Eu já falei isso, hein? O convite tá aqui feito publicamente. Não importa quem, eu quero fazer. Olha lá, Camila fala da doação dos herdeiros no inventário. Ok, vou falar também da renúncia. Veja bem, tem aquele herdeiro que não quer receber herança.
Alguém já ouviu falar disso? Peraí. A pessoa não quer o ônus e também não quer o bônus, né? Lembrando que a renúncia, ela é universal. Então não tem como a pessoa falar assim, ó, esse imóvel aqui que é top, eu quero. Agora aquele ali que tá cheio de dívida, não quero não. Ou você renuncia ou não renuncia. O que quer dizer renúncia? A renúncia quer dizer abrir mão, renunciar. Então, antes de você fazer a escritura ou o inventário judicial, você já faz em cartório também uma escritura de renúncia de herança. Essa semana mesmo eu fiz. E o que quer dizer renúncia? O patrimônio, a herança, não entra para o meu patrimônio, ok? Então, eu abro mão tanto do bônus quanto do ônus. Tudo bem até aqui? Olá, Giovana, bem-vindo. Obrigada por estarem aqui também. Gente, aperta o coraçãozinho aí, vai. A gente já tá no fim. Tem só 20 minutos de live e eu queria alcançar mais pessoas. Porque pelo tanto de dúvida que eu tiro todos os dias, tinha que estar pelo menos 100 pessoas aqui. Mas eu sei que a gente vai chegar em breve. Aliás, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Eu estou organizando para toda semana fazer uma live sobre um assunto. O que vocês acham? Vou falar sobre divórcio, vou falar sobre união estável, vou falar sobre emancipação. Cada semana um assunto diferente de cartório. E vou aceitar sugestões. Então vocês podem mandar aí no meu direct ou no meu WhatsApp, quem já tem. Clau, vamos fazer uma live sobre tal coisa, ok? Então, aceito sugestões e quem quiser participar da live também pode falar, ok? Mandaram aviãozinhos? Espero que sim, hein? Bom, então eu tava falando da renúncia, né? Qual a diferença, Cláudia, de renúncia e doação? Muita gente pergunta isso. Então, vamos lá. A renúncia, ela tem que ser antes. Não tem como eu renunciar à herança depois de eu ter recebido ela, ok? Então, eu renuncio. No cartório, ou você faz antes, para depois ser apresentado no dia do inventário, ou você comparece no dia do inventário e vai ter um tópico lá dentro do inventário antes da partilha que você está renunciando à herança. Lembrando que, na renúncia, os cônjuges têm que anuir, ok? Independente do regime de bens. Que mais? Então, renúncia, ok. E doação. Porque às vezes a pessoa fala assim, Cláudia, eu quero receber a herança, mas eu quero doar a minha parte para minha irmã. Então, você recebe a herança, paga o imposto sobre aquilo que você recebeu de herança dos seus pais, ou da sua mãe, do seu pai, enfim. E ato contínuo, você doa. Muito bem lembrado pela Alice, isso é uma renúncia abdicativa, é quando você abre mão, abdicou. E essa de doação, que pode ser feita no mesmo ato, chama-se renúncia translativa. Por quê? Está ocorrendo uma transferência por vontade inter vivos, ok? Se essa transferência, por exemplo, eu estiver passando para minha irmã sem onerosidade, ou seja, eu estou doando para ela, dependendo do valor, vai incidir o ITCMD. Se eu estou vendendo a minha parte ideal para alguém ou para minha outra irmã, por exemplo, vai incidir o ITBI, porque é como se fosse uma venda. Então, olha quantos detalhes numa própria escritura. A Marina falou assim, ó, paga o imposto de ITCMD e o imposto de doação? Sim, são dois atos, Marina. Vai pagar o ITCMD causa mortes, ou seja, o ITCMD, imposto de transmissão causa mortes, o D é de doação. E se houver partilha desigual e excesso de quinhão entre os herdeiros, vai se apurar o valor. Aqui em São Paulo, se ultrapassar 2.500 UFESPs, que hoje eu fiz as contas lá, tava dando 72 mil e um pouquinho, paga-se novamente 4% de imposto para o Estado. Olha só que legal.
Só que na hora de dar entrada no registro de imóveis, já vai ficar do jeito que a pessoa quer. Ah, esse daqui vai ficar para fulano, esse aqui vai ficar para ciclano, entendeu? Teve um caso, por exemplo, que tinha 3 imóveis e 2 herdeiros. Então, 2 imóveis ia ficar para um, a mãe que faleceu já era viúva. E 2 imóveis, aliás, 2 imóveis ia ficar para um herdeiro e um imóvel para o outro. Só que a soma dos valores desses 2 imóveis era menor que esse herdeiro que ficou com um imóvel só. Então, é como se esse daqui estivesse doando a parte da herança dele para esse, ok? Então, essa doação, se foi de vontade deles, vai pagar de novo ITCMD entre eles. Só que nesse caso, era por disposição testamentária. No testamento falava assim, ó, 2 imóveis vai ficar com um ciclano e esse imóvel vai ficar com o outro. Então, como é por decisão testamentária, não ia incidir 2 vezes o imposto. Ia fazer a declaração de TCMD já de forma desigual. Na hora de fazer a declaração lá, eu já coloquei esse imóvel fica para fulano e esse outro imóvel para ciclano. Então, eles já estão pagando proporcionalmente os seus ITCMDs, porque era decisão testamentária. Tudo bem até aqui? Tá claro? Quem mais entrou? Super Calçados, Tatiana Moura, ITCMD do inventário. E também quando tiver testamento, paga sobre testamento também. Então, Tati, aí tem que ser analisado todo. Igual nesse caso, como os legatários eram os próprios herdeiros, a gente conseguiu fazer assim. Mas também incide TCMD com relação ao legatário, porque o legatário ele entra como se fosse uma partezinha de herança, né, para ele, né? Então ele vai pagar o ITCMD também. Qual a melhor forma para a transferência da herança? Menos oneroso. Ok. Tudo depende, Dora, é o seguinte, se faleceu, não tem opção, vai ter que pagar os 4% do ITCMD, certo? Mas, por exemplo, se em vida os pais quiserem doar o imóvel para os filhos, dependendo do valor venal do imóvel, compensa fazer em vida. Por quê? A doação com reserva do usufruto. Deixa eu ver que horas são aqui. Nossa, como passa rápido o tempo. Por exemplo, se o imóvel é 100 mil reais, certo? E eles vão doar, o casal vai doar para 2 filhos. Os 100 mil dividido para 2 não dá 50 mil para cada um, entre aspas? Então, a lei do ITCMD de São Paulo fala assim, se cada donatário receber por ano até 2.500 UFESPs por doador, não incide ITCMD, ou seja, fica isento. Então, tem que ser analisados os valores venais ou os valores de mercado, enfim, que estão envolvendo essa transação. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. E a doação pode ser feita para menor e incapaz? Aí que tá. Existem... Quem me perguntou isso ontem foi a... Quem que me perguntou ontem? A Dai, né? Ela me perguntou, Cláudia, pode doar para menor? Agora aqui, a questão tem divergência. Eu já vi que tem artigo que, na lei e jurisprudência que fala que tem que ter aceitação e outros não. Então aí as meninas de plantão que estão aí tabeliantes poderiam me ajudar nisso. Mas eu posso tirar essa dúvida e depois trazer aqui para vocês, tá? Outra coisa, a gente vai falar sobre doação também. Então, Dora, eu acho que sanou a sua dúvida? Então, assim, dependendo do valor do imóvel, compensa fazer doação em vida, reservando usufruto. Por quê? Quando a pessoa falece, ela pega o óbito, se tiver usufruto, ela leva no registro de imóveis e dá baixa no usufruto. Na escritura de doação, ela já pagou ITCMD, então ela não vai pagar de novo. Porém, surgiu uma dúvida aqui essa semana. Se a pessoa compra o imóvel bipartido, por exemplo, os pais compram o imóvel, os pais compram o usufruto e os filhos a nova propriedade, quando os pais falecerem, vai pedir baixa lá do usufruto no registro de imóveis, tem registro de imóveis pedindo para pagar 4% do ITCMD. Então, existe divergência também com relação a isso. Como sei o valor do imóvel pelo IPTU?
Sim, no espelho do IPTU, Dório, vem o valor venal do imóvel. Porém, a gente tem que estar atento à legislação estadual do ITCMD. Por quê? Alguns municípios existe o valor venal de referência ou o valor mínimo apurado, enfim, que é um valor de mercado. Então, cada lei estadual, ela vai falar qual vai ser a base de cálculo. Então, você tem que estar ligado nisso na hora de declarar. Porque se você declara menor, a fazenda vai cobrar. E vai cobrar com juros e multa, sim senhor, entendeu? Então, tem que estar atento a isso. Vamos ver o que a Camila falou. Exemplo, imóvel acima de 500 mil com 4 herdeiros. Não há diferença em fazer doação em vida, certo? Pois ultrapassa o valor estipulado. Sim. Na verdade, assim, a vantagem de você fazer a doação em vida, se o imóvel for de valor baixo, é só com relação ao ITCMD. Mas, se você faz doação, mesmo sendo valor alto, você vai pagar os 4%, mas não vai ter que fazer inventário lá na frente. Então, evita transtornos por os herdeiros lá na frente. E é absolutamente possível fazer independente do valor do imóvel, entendeu, Camila? Acho que foi essa a pergunta. Gente, faltam 10 minutos para terminar a live. Aperta o coraçãozinho, por favor, e vamos convidar mais gente aqui pra gente abrir para as perguntas. Quem mais tem dúvidas? Quem mais tem dúvidas? Deixa eu lembrar aqui alguma coisa que surgiu. Ah, lembrei. A questão de quando o falecido não era casado, ele vivia em união estável. Esse é um caso interessante. E aí, pode fazer no cartório? Pode fazer no cartório. Se eles tinham uma escritura de união estável feita já, lavrada em cartório, facilita, né? Agora, vamos supor que o casal, eles viveram juntos, mas não regularizaram isso perante o cartório. Eles só viviam juntos. Tem filhos e tudo mais. Pode ser reconhecida a união estável no próprio inventário? Pode, desde que os herdeiros estejam cientes disso. Então, eles vão concordar. Não, realmente, meu pai, minha mãe viviam em união estável desde tal data, razão pela qual eles adquiriram esses bens e realmente a minha mãe tem direito à metade, ok? Eu já fiz inventário que tinha o falecido faleceu separado judicialmente e vivia no estável. Imagina, tinha ex, tinha atual, tinha filho de ex, tinha filho de atual, mas deu tudo certo, entenderam? A gente partilhou da forma que, conforme a lei, para não ter dúvida, mas todo mundo. E no mesmo inventário, a ex, ela doou a parte dela para os filhos da atual, porque eles que cuidavam do imóvel, enfim. Então, assim, foi uma coisa bem legal, bem inusitada, mas que deu tudo certo, que registrou, que deu tudo certinho. Então, assim, cada caso é um caos, né? Que a gente fala, um caos. E quando os herdeiros de um casamento anterior não concordarem? Aí, Lu, judicialmente. Aí vai ter que ir para o judiciário, entendeu? Para que o juiz supra alguma necessidade. Tudo que não tem acordo vai ter que ir para o judiciário, tá bom? No cartório tem que ser consensual. O que mais vocês querem? Maurício, Renata, bem-vindos, bem-vindos. O que mais que a gente pode falar aqui do inventário? Vocês têm mais alguma dúvida? Então, quando que não pode ser reconhecida a união estável? Vamos supor, eles viviam em união estável, beleza? E só deixou a viúva. Aí, como que vai reconhecer a união estável se não tem herdeiro? Aí não tem como, aí tem que ser judicial para ter provas e tudo mais, e o juiz suprir isso daí, ok? Por que os cartórios pedem certidão de óbito atualizada? Marina, a certidão de óbito, uma vez falecido, para sempre falecido, né? A questão é que quando o óbito é muito antigo, às vezes está ilegível, enfim. O que realmente é exigido é a certidão de casamento
e a certidão de comprovação de registro civil dos herdeiros pós-óbito. Então, vamos supor, se eu sou casada em 2015 e meu pai faleceu em 2020, eu tenho que apresentar minha certidão de casamento atualizada de 2021, entendeu? Para comprovar que quando meu pai faleceu, eu ainda estava casado. E também para comprovar que quando faleceu, ele era casado, tinha que mostrar qual é o estado civil dele, ok? A herança é dividida por igual entre os herdeiros, mas e a doação? Precisa ser feita por igual? Não, veja bem, ô Dório, a lei, ela diz assim, gente, a gente só tem mais 5 minutos. Ela fala assim, ó, metade é da viúva e outra metade partilha igual entre os herdeiros, mas entre eles podem decidir partilhar diferente. E aí a gente vai constar dessa forma e vai ver se tem excesso de quinhão entre eles ou não. Esse excesso é equiparado a uma doação inter vivos, entenderam? Ok? Gente, temos só alguns minutinhos. A repartição da herança se faz sobre o valor venal ou comercial? Ô Camila, o mínimo é o venal, mas as partes podem convencionar. Por exemplo, às vezes no imposto de renda está sendo declarado um valor maior. Então, se posteriormente vai vender esse imóvel, eles podem falar, ó, o valor venal é tanto, mas para fins fiscais de partilha, eles estão atribuindo o valor X. Isso é perfeitamente possível. Ok, gente? Nossa, gente, acho que eu vou fazer outra live dessa, porque várias perguntas. Adoro. Bom, então é isso. Hoje vocês sabem que eu estou em Barueri, né? Tá vindo muito inventário, muitas dúvidas. E com essa questão do Covid, a gente também tá fazendo as escrituras pelo e-notariado, que é de forma digital, porém também tem alguns requisitos. Então, se vocês tiverem dúvida, mande aqui no meu direct. Eu vou colocar aqui meu WhatsApp. Vamos ver se vai dar tempo. 957788397. Quem quiser participar, eu tenho o meu canal do YouTube que chama Minuto de Cartório. Vou digitar aqui para vocês. Vocês têm que pôr assim, Minuto de Cartório com acento, senão vocês não acham, ok? E também eu tenho um grupo no WhatsApp que chama Dica de Cartório. Se você quiser participar do grupo Dica de Cartório, manda um direct aqui pra mim, que eu vou incluir você no grupo. Belezura? Vamos fazer um print. Já estão pedindo print. Todas as lives que eu assisto, eu peço print. Agora eu vou fazer o meu print. Olha que chique. Vamos lá? Vamos lá. 1, 2, 3 e... X! Agora sim. Printaram? Deu tempo? Olha lá, tenho 2 netos. Posso dar para meus netos terrenos que tenho? Pode. Em vida você pode doar para quem você quiser. Ok? Minuto de Cartório. Isso aí, é o YouTube. Vocês gostaram da live, gente? Eu vou deixar gravada a live, porque eu sei que muita gente não conseguiu estar aqui ao vivo. Esse assunto é muito polêmico. Eu espero ter sanado as dúvidas de vocês. Eu acho que eu fiz aqui algumas anotações e falei de tudo. E que mais? É isso. Se você tem alguma dúvida, manda aí no meu direct que a gente vai se falando. E eu tô organizando para fazer uma live por semana e aceito sugestões de temas, ok? Tem vários temas legais aí no extrajudicial que muita gente nem sabe e que facilita muito a vida. Muito, muito, muito. Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu amei a interação de vocês. O pessoal aí do CPM, do HM, clientes do cartório, advogados, minha família, meu marido. Amei vocês estarem aqui. Espero ter contribuído. E mesmo estando gravada essa live, manda o link para quem você quiser. Eu tô aqui à disposição de vocês para tirar dúvidas, ok? E é isso.
Espero ter ajudado. Obrigada, Cibele. Cibele e Mamura, me aguarde sábado, hein? Vamos fazer a nossa sessão. Maurício, diretamente do Rio. Gente, tem gente do Rio, tem gente da Bahia, tem gente do Mato Grosso, tem gente de Rondônia, tem gente do Brasil inteiro. Olha só que chique. O bom é que a gente tira dúvida com todo mundo ao mesmo tempo e arrasa, tá bom? Vamos lá espalhar essa mensagem, desburocratizar inventário, porque não é um bicho de 7 cabeças. Tem muita gente que desiste de fazer porque acha que é muito chato, que é muito difícil. Não é, não é, eu garanto, não é. Você tem que só ter as informações que você precisa, ok? Eu queria muito falar mais. Deixa eu ver aqui, ó. Eu entrei na live às 8h30. Não sei como que eu tô aqui ainda, mas enfim. Gente, obrigada. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações e me manda dicas de temas que eu prometo que eu vou fazer uma live aqui por semana para ajudar essa galera. Não só os profissionais do direito, mas o público final, que eu acho que é sempre os que têm mais dúvidas, tá bom? Beijo no coração. Deus abençoe a vida de vocês e tamo junto, tá bom? Beijo, beijo. Ótimo fim de quinta-feira para vocês e Deus abençoe. Beijo, vou deixar gravado aqui. Tchau!